Mauro César Pereira, e essa situação do Vasco, hein, gente? Ontem a gente ia falar, mas faltou tempo, sobre a situação do Edmundo com o Pedrinho, né? É um dos grandes ídolos da história do clube, o outro é um ídolo e é o atual presidente. O Edmundo foi tirado do grupo Sempre Vasco, né? Criticou ali o trabalho do Pedrinho, que ele tanto apoiou, né? Ele apoiou a campanha do Pedrinho para ser presidente. E, além de tudo isso, uma goleada para o Puerto Cabello. É o que eu falo. Não dá. Eu não caio nessa lorota de que não tem bobo no futebol. Todo jogo hoje é difícil. Não dá para o Vasco, do tamanho que tem, para um gigante como o Vasco, Mauro, levar de 4-1 do Puerto Cabello da Venezuela. É um time que nem na Venezuela ele é dos maiores, porque ele está na Sul-Americana. Ou seja, imagina o quanto esse time não é ruim, se nem na Venezuela ele está entre os maiores. Aí vai o Vasco da Gama e perde de 4-1 para o Puerto Cabello. Isso depois de ter crise, de Pedrinho ser criticado pelo Edmundo. Teve, né, mais desabafo depois, né, dessa derrota do Vasco da Gama, inclusive o Verratti falando que é uma vergonha a forma como o Vasco perdeu. Cara, eu tenho até pena do Verratti. Pra ser sincero, eu tenho pena do Verratti. O Verratti é um cara que faz gol, que carrega o time do Vasco nas costas há pelo menos 2 anos. O Verratti carrega esse time nas costas e ele sempre desabafa, porque o Verratti não deve aguentar mais. O Verratti, ele é o retrato do torcedor vascaíno. Ele sabe o gigante que ele defende e ele tá muito puto com o que estão fazendo com o gigantismo do Vasco. Não dá. Não dá. Da mesma forma que o Verratti fica indignado nas declarações que ele dá fora de campo, quando ele sai da partida de cabeça quente ali, revoltado, é o mesmo sentimento do torcedor. Porque eu fico me perguntando, o que passa na cabeça do torcedor do Vasco da Gama? Quando ele lembra, cara, eu já tive Edmundo, eu já tive Romário, eu já tive Roberto Dinamite, eu já tive Euler, Juninho Pernambucano. E hoje tem um time que não consegue fazer frente, não é ganhar. Não consegue fazer frente com o nada Puerto Cabello. É uma vergonha o que estão fazendo com o Vasco. E, Mauro, entrou o Pedrinho, que eu mesmo esperava mais. Mas nada parece mudar dentro do Vasco da Gama. Continua sendo um vexame, um clube que é gigante, Mauro César Pereira. Estou vendo aqui, num perfil aqui do X, né, Noite de Copa, ele pegou aqui o retrospecto do Felipe Maestro como treinador. Tigres do Brasil, vou dar só os percentuais. 19,4% de aproveitamento. Bangu, 36,66%. Confiança, 33,33%. Volta Redonda, 33,33%. Vasco, 44,44%. Total, 70 jogos como técnico, 18 vitórias, 21 empates, 30 derrotas, 35,71% de aproveitamento. Esse é o técnico interino do Vasco, esse é o Felipe, foi um ótimo jogador, amigo do Pedrinho. Aí fica, Pedrinho, o presidente, Felipe é o diretor de futebol, o gerente de futebol, e um técnico. Ora um, ora outro. Cai, entra o Felipe. Um desastre. Ontem mais um desastre, né? E por que o Pedrinho coloca o Felipe como técnico? Qual a explicação? Qual a justificativa? O fato do cara ter sido um ótimo jogador vale para o Pedrinho, vale para o Felipe, vale para o Edmundo também. Não significa que ele vai ser um bom comentarista, um bom gestor esportivo, um bom treinador, nada disso. São coisas distintas. Você pode jogar muita bola e não ser bom fazendo alguma outra coisa ligada ao futebol. Você joga bem. Mas é o normal, né? É o normal. Você nasce com um talento. Não conseguiu, o Leandro isso, não conseguiu. Exato. Pouquíssimos conseguiram. Exato. Se transformar num cara que faz algo além. E às vezes o cara nem joga, é profissional, mas nem joga tão bem. E vira um ótimo treinador. Que também é normal. Um treinador dirigente, o cara tem uma outra habilidade, uma outra capacidade, enfim. Então, está muito claro assim, que o Vasco é o chamado anal sem rumo, completamente perdido, e o Vasco gasta dinheiro, né, cara? O Vasco investe jogador. Mesmo quebrado, ele contrata jogadores. Qual a solução? Não parece ter solução. E, aliás, o Vasco fez uma proposta de recuperação judicial, estava vendo ontem, né? A grosso modo é o seguinte, pagar 8%, entendeu, Vamp?
Então, imagina o seguinte, tem uma aposta sua com o Thiago perdeu a aposta, ele te deve 100, ele quer pagar você 8. É isso. Cara, isso é sacanagem, né? Você chegar pro credor e falar assim, a minha proposta da recuperação judicial é pagar 8%. Aí você fala assim, 8%. Quem é o técnico que você quer contratar? Eu quero o Fernando Diniz, tá pedindo não sei quanto. Peraí, como é que é isso? Eu tenho o Payet no time, eu tenho o Felipe Coutinho no time, né? Eu contratei os jogadores que o Coutinho pediu. Gente, isso é uma brincadeira, cara. Tudo é uma brincadeira no Vasco. Essa questão extracampo, o time, o Felipe como... O Felipe não tem condição de ser técnico do Vasco. Não tem condição. E aquilo que houve domingo do gol do Palmeiras, o pessoal até brincou, já está ensaiando para a chegada do Diniz. Mas é o Felipe, que ele quer que o time saia jogando. Eu também acho que o time tem que sair jogando, mas tem que ter duas questões. Uma, entender o limite do risco, né? E a hora que não dá para sair jogando, e ter uma estratégia, um plano B, que também não é rifar a bola, é tentar passar a bola longa para alguém, tentar fazer a bola continuar com o seu time, mas de uma outra maneira, e tem que estar treinado. Nem acho que é uma condição, Vamp, assim, você que jogou bola, do cara ser muito habilidoso, só grandes jogadores, porque para mim sair jogando é posicionamento e passe. Posicionamento e passe. O cara profissional, o cara sabe minimamente dominar e passar uma bola, né? Diferente do cara da pelada que se ajeita todo, mata na canela, dominar e passar uma bola. Então, se está bem posicionado, você sai jogando. O Diniz fala isso, eu concordo. São todos profissionais, mas tem que estar bem treinado. Não está treinado. Então, assim, tenta fazer o que não consegue, expõe o time. E quando expõe derrotas como a de ontem. É um negócio muito humilhante. Muito humilhante. Impressionante. E o pior, era um jogo ontem, assim, para o torcedor do Vasco, uma oportunidade, se o Vasco cumprisse seu papel, vencesse por 1-0 que fosse, pô, ganhou o jogo, né? De tirar sarro do torcedor do Flamengo. Nem isso ele pode. Porque o Flamengo empatou ontem, foi um empate com gosto de derrota, mas nem sacaneou o rubro-negro, ele pode. Tem umas coisas assim, mano. Eu lembro bem de um jogo que o Felipe estava dirigindo, não sei se foi Volta Redonda ou Bangu, e o Tite fala assim, ó, esse vai ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Só que o Flamengo meteu 5. Sim. Aí o Guardiola falou, ó, gostei de jogar contra o time do Diniz. Isso aí vai ser... Isso. E eu meto mais 5. Eu digo, vou deixar eles aí. Isso. Que esses aí eu fico com medo de muitos elogios. É lógico. O elogio, quando é bom, que pô, o jogo foi 2-1, 2-2, rapaz, me fez correr. Sim. Quando o cara fala assim, ó, meti 5. E você vai ser... cara... Eu digo, ó, quero ele de novo pro ano que vem, que eu vou sapecar de novo. Sim, tá ótimo. Sempre assim. Não sei se você lembra disso que o Tite falou do Felipe. Eu não lembro se foi no Bangu ou se foi no Acho que ele tava no Volta Redonda. Aí eu digo assim, quando o treinador, pô, meteu 5. O Bangu, ele tomou uma goleada, se não estou enganado, do Paulo Souza, de 5 também. Quando ele era técnico do Bangu lá atrás. Era o Paulo Souza, técnico do Flamengo, tomou uma goleada. A mesma coisa. O time muito inferior tentou sair pro jogo, tentou fazer um jogo franco, sabe? Posse de bola. Não dá, pô. O adversário é melhor, desarma, constrói, pimba. Cara, assim, não, deixa o Léo Natel e o Romero no ataque do Corinthians. Eles entregam. Eu digo, vocês estão elogiando, mas o Flamengo é Pedro e não sei quem, o Palmeiras é não sei quem, e vocês estão elogiando a entrega. E lá dentro não corresponde. Sim. A mesma coisa sobre o Felipe. E em relação a isso, Tico, a briga do Edmundo é porque sacaram ele lá do grupo, né? Isso eu fiquei sabendo. A panela caiu. Tiraram ele do grupo e aí ele falou exatamente isso aí, né, que o Mauro tá falando. O Edmundo estava indignado com a situação do Felipe Coutinho decidir quem que o Vasco vai contratar, quem que não vai. A gente vai até falar sobre isso, né, que foi uma treta, aí o Edmundo falando tudo lá nas redes sociais, mas antes só mostrando aqui o que o Verratti falou, tá, gente? Que o Verratti saiu bem revoltado de campo. Ele disse o seguinte, é uma vergonha. O que eu vou dizer aqui, eu já falei da porta para dentro do vestiário, ou seja, não estou falando nas costas de ninguém, né? Já falei na cara do grupo. Não podemos botar a culpa no treinador. Passaram vários treinadores. Não podemos botar a culpa no presidente. A culpa é nossa. Cometemos muitos erros individuais em todos os setores. Erros que estamos cometendo há muito tempo. Então, os responsáveis somos nós. Temos que treinar, temos que melhorar, temos que ser autocríticos. Não podemos vir aqui a perder de 4-1 sem desmerecer o Puerto Cabello. Essa camisa é muito grande para vir aqui e perder de 4-1. A verdade é que estou com a cabeça quente. Estou tentando ser comedido com minhas palavras. A verdade é que temos que sentir vergonha.
Tomara que isso sirva para começarmos a crescer. Temos que pedir desculpas aos torcedores do Vasco, porque hoje foi uma vergonha, disse o Verratti. Sobre a situação, né, do Edmundo, que eu vou até perguntar para o Flávio Prado também, né, dessa briga, houve um racha, né, entre o Edmundo e o grupo do Pedrinho, né, e aí o Edmundo foi na internet e revelou ter deixado o grupo que hoje está no comando do Vasco. Tá? De acordo com o Edmundo, hoje ele se coloca como oposição, olha aí, ó, do atual presidente Pedrinho e fará de tudo para tirá-lo do cargo em 2026. Abre aspas para Edmundo. Pedrinho hoje, pessoalmente, me removeu do grupo da Sempre Vasco. Estava lá desde 2010. Eu dou graças a Deus de ter saído e de não fazer mais parte dessa administração. Ao ser excluído do grupo, me decepciono com muita gente lá dentro também. Muita gente mesmo. Porque todos sabem que eu ajudei a criar esse grupo. Eu fui um dos fundadores, botei minha cara para que esse grupo assumisse. Botei minha cara para que esse grupo assumisse. Claro que à frente de um grupo tem que ter a figura de um presidente. Todos nós entendíamos que o Pedrinho seria o melhor. Mas hoje, de coração, eu tenho certeza absoluta de que eu errei. E errei de longe. E aí o Edmundo continua. Um bom trabalho ele não faz. Honesto ele é. Mas um bom trabalho ele não faz. O trabalho é tão ruim quanto o do Campelo e o do Salgado. E olha que se gastou muito, hein? Ano que vem é um ano de eleição. E a única certeza que eu tenho é que serei contra o Pedrinho. Podem escrever. Serei contra. Totalmente contra. Me sinto obrigado a tirá-lo da presidência do Vasco. Esse será meu compromisso com vocês. A não ser que ele consiga o título de campeão brasileiro. Ano que vem, ganhe a Libertadores. Foi até meio irônico o Edmundo, né? Porque sabe que o Vasco não vai chegar nem perto de ganhar o título brasileiro e nem a Libertadores do ano que vem, Flávio Prado. Bom, primeiro, algumas observações. Há um tempo atrás, esses times da Venezuela, eles vinham para tomar sacolada. Uma vez houve um empate do Fluminense contra um time da Venezuela. Estou falando dos anos 70 e pouco. Nossa, foi um motivo. Deportivo Itália, foi um motivo de chacota, foi um deboche, uma vergonha, né? Coisa assim. Aí, com o tempo, a gente vai se acostumando a ter dificuldades contra esses times, né? Começa, empata aqui, vai lá, tem alguma dificuldade, eventualmente perde o jogo. Agora, com todo o costume que a gente já tem, de que a coisa está mais ou menos nivelada, tomar de 4 do Puerto Cabello, aí é sacanagem demais, né, pô? Aí não, né? Aí já passou do limite. Quando eu olhei o resultado, eu falei, não é possível. Mandei uma mensagem pro Bruno, falei, pô, como é que o Vasco perde de 4-1 do Puerto Cabello? Eu não vi o jogo, mas pelo amor de Deus, esse Puerto Cabello é uma coisa amadora, uma coisa, nossa. Eu lembro que o São Paulo, quando ganhou o Puerto Cabello 2-0, eles demitiram o Rogério Ceni. Já estava tudo armado para ser demitido. É terrível, terrível, uma coisa assim. Tomar de 4 de time da Venezuela não dá, aí já passou do ponto. Sobre a briga dos dois aí. Os dois têm história no Vasco, eles estavam juntos. Claro que eu não sei o que aconteceu, aí é questão de interesse de X ou de Y. Eu me dou muito bem com o Edmundo, me dou muito bem com o Pedrinho. Não sei o que aconteceu, não dá para opinar. Mas é uma pena, né? Porque seria um momento de união e não dessa briga forte entre eles. Agora o Vasco está muito perdido. A escolha da 777 foi um desastre e o clube está perdido, endividado, sem perspectiva. E aí o máximo que o Vasco pode conquistar, se continuar desse jeito, é a Série B do ano que vem, né? Porque, né, em vez dele ser campeão da Libertadores, que nem o Edmundo fala ironicamente, talvez ele lute, se continuar desse jeito, para ser campeão da Série B em 2026. É uma briga entre dois grandes ídolos do Vasco, mas que é a repetição, né, Mauro César Pereira, do que algo que sempre aconteceu no Vasco. Porque é um resumo do que acontece no Vasco desde que eu nasci. Eu nasci em 84. Desde sempre, o Vasco é um antro de briga política, de eleições vergonhosas, de grupos políticos que se odeiam, que não fazem bem para o Vasco. Aí teve Eurico Miranda,
aí teve Calçada, aí teve Roberto Dinamite, teve Campelo, teve Salgado, e nunca nada mudou. Quando o Pedrinho entrou, eu achei que poderia mudar alguma coisa no Vasco, né? Até por conhecer o Pedrinho pessoalmente também, como Flávio, de achar ele um cara bom, como disse o Edmundo, honesto ele é, mas bom não é. Eu concordo com o Edmundo nisso. Eu acho que o Pedrinho é um cara honesto, mas ele não está fazendo um bom trabalho como presidente. E aí a gente tem que ser honesto. E aí eu vou deixar até uma pergunta aqui para o Mauro para a volta. O Vasco está repetindo o que sempre aconteceu? Agora política de novo, briga política de novo, e tudo isso refletindo dentro de campo? É mais do mesmo dentro do Vasco? Será que nada mudou, Mauro? Pelo jeito, não, né? Se mudam os personagens. Agora são ex-jogadores que ficam se desentendendo. Antes eram outros dirigentes. E já se comenta nos bastidores que no ano que vem o Levenciano deve lançar candidatura. Fala-se também do Euriquinho, filho do Eurico Miranda, que pode sair candidato. Muitos nomes começam a surgir. E o fato é que o Vasco não se entende, e a SAF do Vasco segue também a deriva, né? Ninguém se habilitou a comprar. Então, o cenário é terrível, terrível. Assim, quando parece que não pode piorar, piora em campo e fora de campo, né? É muito surreal, cara, essa situação do Vasco, de verdade. Para quem é do Rio de Janeiro, que já viu esse Vasco da Gama, ganhando tudo num determinado período, né? Ganhava Brasileiro, ganhava Libertadores, era um timaço. Euler, Romário, tinha Edmundo, Juninho Pernambucano, Pedrinho, Felipe, Mauro Galvão, Carlos Germano. Você vê o que o Vasco tá virando, é até um desrespeito com o torcedor vascaíno. É de verdade. Esse 4-1 do Puerto Cabello é uma gota d'água para o torcedor vascaíno, que está vendo a cada dia a vergonha aumentar no Vasco da Gama. Então, o desabafo do Verratti, na minha opinião, é o desabafo do torcedor vascaíno.